Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um conteúdo para ser trabalhado agora no mês de junho, onde já estamos perto de encerrar as atividades do primeiro semestre. E hoje nós vamos trabalhar sobre a origem das espécies, a teoria da evolução. Então, o que seria essa teoria da evolução? São processos pelos quais os seres vivos se diversificaram ao longo do tempo, dando origem às espécies que já temos hoje ou às espécies que já não existem mais, que foram extintas, passando por todo um processo de adaptação, sendo consequência de uma adaptação no ambiente onde vivem. E então nós temos essa grande diversidade da vida das espécies, sejam elas animais, sejam elas vegetais. O primeiro cientista a propor essa teoria da evolução, a começar a estudar sobre a origem da evolução dessas espécies, nós temos Carlos Linneu, que foi o criador da taxonomia, a teoria sobre a geração espontânea e o fixismo, onde os animais eles eram fixos, não passavam por nenhuma transformação. Lamarck, ele foi um dos primeiros a trabalhar a formulação das teorias da evolução biológica, onde ele estudou e trabalhou e defendeu durante vários anos as leis de adaptação ao meio, a lei do uso e desuso e as heranças dos caracteres adquiridos. Então, o lamarckismo, onde passou a ser conhecido uma das suas teorias, trabalhava sempre na seguinte informação, onde as mudanças ocorridas no meio trazem uma necessidade de adaptação. Por isso, e para isso, os indivíduos eles sofreram modificações para sobreviver a essas novas condições. Então, durante o meio, no lugar onde eles viviam, ocorreram mudanças no ambiente, mudanças ambientais. E houve uma necessidade de adaptação desses seres vivos, passando por modificações, onde eles passaram por modificações desses indivíduos. O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando quem? A sua adaptação. Charles Darwin foi um cientista onde ele trabalhou e desenvolveu a teoria da seleção natural, onde durante 5 anos ele viajou pelas Américas e a Oceania e observou lá no arquipélago de Galápagos, tentilhões, que são aves semelhantes entre si, com formas de bicos diferentes, devido a cada tipo de alimento que eram disponível na ilha. Então, de acordo com o alimento, aquela ave, que eram da mesma, que é semelhante entre si, eram semelhantes entre si, mas apresentavam bicos diferentes que se adaptavam, para poder consumir um determinado tipo de alimento. Darwinismo criou 3 teorias, trabalhou em cima de 3 teorias. A primeira, cada geração morre grandes números de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes, para poder propagar as suas espécies. A segunda, onde os indivíduos que sobreviveram e se reproduziram sofreram adaptações, foram os que ocorreram essas adaptações pelo processo chamado de seleção natural. E o terceiro, onde os indivíduos de populações diferentes entre si tendem a transmitir esses novos descendentes as características favoráveis, que passaram por transformações. Então, quais são os princípios da seleção natural
observadas em 1859. Toda a população ela cresce em progressão geométrica. As populações ela mantêm-se constantes ao longo de um tempo, né, devido ao seu índice de mortalidade. Os indivíduos de uma população eles apresentam variabilidade de características, né? E essas características, os indivíduos, eles passam a ter como vantagem, tendem a se sobreviver e a se reproduzir, transmitindo essas características aos seus descendentes. Então, segundo Darwin, né, a evolução proposta por Darwin, ocorreu essa variabilidade genética, passando pelas mudanças que ocorreram no ambiente, né, e essas características vantajosas durante o processo de quem? De seleção natural. Então, o meio, eles selecionam características casuais desses seres vivos, adaptando a uma nova população. Darwin cometeu uma falha, onde ele não explicou essa origem da variabilidade entre os indivíduos, a variabilidade dessas espécies. Porém, ela já foi explicada por outros cientistas ao longo desse estudo sobre a evolução das espécies. Então, Lamarck e Darwin, eles propuseram várias teorias, né? Duas delas, que é onde nós vamos estudar agora, onde falam do pescoço das girafas. Segundo Lamarck, né, a visão lamarquista, as girafas com pescoço curto, né? Então, no ambiente onde elas viviam, ocorreu uma alteração no ambiente, diminuindo então quem? A vegetação rasteira, que era a vegetação por onde essas girafas se alimentavam. E precisou o quê? Se esforçar e esticar o seu pescoço para alcançar os brotos das árvores e assim se alimentarem. E com isso, houve, né, o esticamento do pescoço dessas girafas, né, desenvolvendo girafas de pescoço longo. Então, elas foram começando a se reproduzir e as novas girafas, novos descendentes, passaram a ter pescoço longo. Já na visão darwinista, as girafas haviam girafas com vários comprimentos de pescoço, curtos e longos. Houve uma alteração no ambiente, né? Ocorreu a diminuição da vegetação rasteira. As girafas com pescoço curto, elas não sobreviveram. Houve uma mortalidade, tá? Por quê? Porque elas não tinham mais como se alimentar, porque não havia mais aquela vegetação rasteira, que é por onde elas se alimentavam. Então, houve a mortalidade dessas girafas. Então, acabou as girafas de pescoço curto e sobreviveram apenas quem? As girafas de pescoço longo, que conseguiram se sobreviver, se adaptar à vegetação mais alta. Com isso, as girafas de pescoço longo começaram a se reproduzir, então gerando novos descendentes apenas com pescoço longo. O Wallace, né, que é um novo cientista, teve novas teorias da evolução, onde ele diz que a tendência das variedades se afastaram indefinidamente do tipo original. Então, Wallace, ele trabalhou a partir da teoria de Darwin. Pelo processo de seleção natural, sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio e os indivíduos mais aptos transmitem essas características aos novos descendentes. Então, a origem das espécies, em 1859, trataram-se
em fatos e consequências. Rápido aumento na população é um fato. Como consequência, a luta pela vida. Na luta pela vida, o uso da herança, um fato. E como consequência disso, nós temos a sobrevivência do mais apto pelo processo de seleção natural. Ao longo do processo de seleção natural, que é a variação do meio, né, surgiram as consequências, que sobreviveram indivíduos diferentes em meios diferentes, originando novas espécies. Segundo Darwin, né, a teoria, ele elaborou o conceito de seleção natural. Todas as espécies, incluindo o homem, têm um ancestral em comum. Foi originado através de um descendente, a mesma espécie. Então, Darwin ele não conseguiu explicar essa origem dessas variações genéticas e os trabalhos de Lamarck foram fundamentais para complementar a teoria de Darwin, né? Ao desenvolvimento da teoria de Darwin, segundo quem? Segundo Wallace, onde ele começou a adaptar, a desenvolver mais esta teoria desses novos conhecimentos. A teoria sintética da evolução ocorreu no século XX, onde baseia-se em 4 processos: mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Segundo a teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, há uma associação dessa teoria darwinista a conceitos de genética. As mutações, que são alterações no código genético, e a recombinação gênica, cross-over e fecundação, gerando então um processo de seleção natural. Então, houve uma mutação, né, a sua variabilidade genética, decorrente de quem? De uma recombinação. Então, novas espécies se cruzaram, então houve uma nova variabilidade nessa transmissão dessas características hereditárias, né? Passando-se pelo processo de seleção natural, onde os seres começaram a se adaptar e a desenvolver apenas, dando sequência aos novos descendentes, aqueles que se melhor adaptaram ao meio, ao ambiente em que viviam nesta época. As evidências da evolução foram detalhadas, foram descobertas a partir de quem? A partir dos fósseis, né, que são restos ou vestígios dos seres vivos que viveram em épocas passadas, em outras épocas, que permitiam estabelecer uma ligação entre os diversos grupos de seres vivos e a sequência do seu processo evolutivo. A anatomia comparada, que é a homologia e a analogia, que são órgãos homólogos, tá? Que apresentam a mesma origem embrionária, são formados do mesmo embrião, mas têm funções diferentes, como a asa do morcego, nadadeira da baleia, pata do cavalo, braço do homem. Eles são feitos do mesmo embrião, mas apresentam funções diferentes. O braço do homem serve para eu pegar um objeto, né? Escrever, ler, segurar, manusear. Diferente de quem? Da asa do morcego, que tem a função de fazer com que esse morcego, né, se movimente de um lugar para outro. Os órgãos análogos, eles são de origem embrionária diferente, são formados por embriões diferentes, mas desempenham a mesma função. As asas, tanto das aves quanto dos insetos, elas são originadas de embriões diferentes, mas ela tem a mesma função, que é fazer com que essa ave ou esse inseto se movam, né, se desloquem de um lugar para outro. A irradiação adaptativa são indivíduos com alto grau de parentesco, que apresentam aspectos diferentes por explorarem
ambientes diferentes. E a convergência adaptativa são indivíduos que apresentam pouco grau de parentesco, apresentam aspectos semelhantes por explorarem o mesmo ambiente. A especiação é a formação de novas espécies ao longo do tempo, a partir de uma espécie já pré-existente. E o isolamento geográfico são surgimentos de barreiras físicas entre duas populações da mesma espécie, impedindo o fluxo digênico entre si. Então, a seleção natural diferenciada é aquela em que há a formação de raças, indivíduos com potencial intercruzante, aumento de uma diversidade genética, isolamento reprodutivo, que são indivíduos sem potencial intercruzante, e a formação de uma nova espécie. Encerramos por aqui esse assunto. Espero que vocês tenham compreendido. Façam leitura do conteúdo que está presente no livro. Dúvidas podem passar uma mensagem. Volto já já com mais um conteúdo. Tenham todos uma boa tarde e até mais. Tchau, meus alunos do 9º ano.